Antes de entrar diretamente na liturgia da palavra de hoje, eu quero manifestar a minha alegria de poder celebrar a missa neste local. Quando eu entrei na comunidade Canção Nova, no ano de 2002, isso daqui não tinha nada, né? Não tinha o centro de evangelização, não tinha o santuário e não tinha o Davi, né? Aqui era um morro. Então a gente vai percebendo como acontece a obra de Deus. E hoje poder estar presidindo a Eucaristia aqui dentro é poder dizer que eu faço parte dessa história, da história da construção de um santuário. Diferentemente da construção de qualquer outro lugar, o santuário ele tem essa particularidade. O santuário ele é mais construído com a história e com a vida, com o testemunho do povo, do que propriamente construído com aquilo que é o material, cimento, ferro e tudo mais. Poderia até mesmo, né, Deus se utilizar dessa maneira para construir esse templo, mas não. Ele quis construir de uma forma aonde a história, a vida das pessoas fizessem parte. E aí ele tem pressa. Então, antes mesmo de estar finalizado, ele já sente a necessidade de aqui ser celebrado, ser presidida a Eucaristia. Porque é isso que é um santuário. O Catecismo da Igreja Católica, ele no número 2691, quando fala da vida de oração e dos lugares próprios para adoração, ele vai dizer que os santuários são lugares para os peregrinos, de maneira particular, buscar nas fontes vivas, ou seja, naquilo que ali é vivido, um momento excepcional de viver as formas de oração da igreja. O santuário, então, é este lugar propício para que nós possamos viver todas as formas de adoração, de oração da igreja. Quais são as formas? São inúmeras. Desde a oração, da recitação, da liturgia, da adoração. Isto é um santuário. Isto é um lugar onde nós, peregrinos, seja peregrinos de passagem ou peregrinos que não moram necessariamente aqui dentro, mas peregrinos nesta terra, nós fazemos essa experiência de então ter um lugar para ali viver esses momentos fortes de oração. Esse é o papel desse santuário. Por isso a minha alegria de poder presidir a Eucaristia aqui. Quando eu percebi que seria a missa do mês seria eu que estaria presidindo, né, eu falei, nossa, eu nunca me imaginei um dia presidindo a Eucaristia ali. Mas Deus tem pressa, Ele antecipa. É assim também na nossa vida. No Evangelho de hoje, quando nós percebemos a realidade daquilo que Jesus está falando para aquele fariseu, mas acima de tudo para aquele povo, porque nós devemos lembrar que desde o começo do capítulo 14, Jesus está à mesa de um fariseu. Nós ouvimos na semana passada, nós ouvimos ontem o discurso a respeito da gratuidade do banquete, ou seja, Jesus ainda está à mesa na casa daquele fariseu. Está ali. Ele já tinha falado a respeito da posição dos primeiros lugares, que muitos ficam buscando a frente e não devem fazer isso, porque na realidade nós devemos promover o outro, promover o irmão. Depois ele fala, o Evangelho de ontem, a respeito de que nós devemos agir, nós devemos fazer, mas nós devemos fazer muito mais ainda por aqueles que possuem, que na verdade não possuem como nos retribuir diretamente, a não ser com a gratidão e com a oração, que vivem a sua pobreza. E hoje, Jesus então, sentado à mesa, através de uma pergunta de um daqueles que estão ali, porque a liturgia vai dizer que um homem que estava à mesa, nós não sabemos quem é este homem, se ele era um doutor da lei, se ele era um fariseu, se era qualquer outra pessoa, mas ele estava ali à mesa, faz esse comentário: feliz aquele que come o pão no reino dos céus. Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Ou seja, no fundo, este homem, ele já fala, eu vou fazer isso. Feliz é este homem que come, porque eu vou fazer parte disso.
E aí Jesus entra com a parábola de hoje, entra com a história de hoje. Ele vai dizer que um certo homem, um senhor, promove um grande banquete e convida vários convidados, muitas pessoas. Qualquer festa que nós vamos realizar, bem antes de acontecer a festa, nós enviamos convite para as pessoas. Se for uma festa especial ainda, nós enviamos com maior antecedência. Uma festa de casamento, por exemplo, muitas vezes os convites chegam com 3, 4, 5 meses de antecedência, para que a pessoa se prepare para aquele momento. E aí você vai confirmando a sua presença. Então, quando entrega o convite, a pessoa, vou estar lá sim, pode contar comigo. Vou estar, viu? Estarei presente, já está anotado na minha agenda. E assim vai. Muito provavelmente aconteceu isso naquele momento, com este senhor que fez o convite. Porque caso contrário, se ele soubesse de antemão que os convidados iam se desculpar-se, não teria por que ele realizar a festa. Não teria por que ele ter tido todo o trabalho para realizar aquele momento festivo, para realizar aquele banquete. Então o Senhor faz o papel dele. Ele sai convidando a cada um. Ele sai entregando o convite a cada um. Ele quer a sala, a casa dele cheia. Mas aí entra o papel do povo. Aí entra o papel de cada um daqueles que é convidado. Que no momento da festa, o Senhor manda o empregado. Chegou o momento, vai lá, né? Vai lá chamar eles. Imagina a alegria. Preparou-se com tanto tempo aquele momento, aquele banquete. E o Senhor fica na expectativa. Vai lá, chama o povo. Que chegou o momento. É momento de se alegrar. É momento da gente fazer festa. E aí, de repente, aqueles até então tinham confirmado a sua presença, começam então a se desculpar. E a parábola vai dizer que todos, um a um, começaram a se desculpar. Interessante que as desculpas que esses convidados dão, muitas vezes parecem com as desculpas que nós damos para não servir a Deus. O primeiro diz assim: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que me aceita as minhas desculpas. Quantas e quantas vezes nós colocamos o nosso serviço à frente de Deus? Quantas e quantas vezes nós colocamos situações, coisas materiais na frente de Deus? O Senhor nos convida a cada momento a ir para esse grande banquete. Posso dizer já de antemão o banquete da Eucaristia, mas também o grande banquete no céu, e a gente fica dando desculpa a Ele para servi-lo. A gente fica, não, Senhor, agora eu não posso, mas depois que eu resolver essa situação eu vou te servir. Não, o Senhor te pede agora. E aqueles que já se doaram, já se entregaram a Deus numa consagração, ou através de um ministério ordenado, também às vezes acaba se dando desculpa, com fazeres, com situações, com coisas a administrar, e aí negligencia aquilo que é próprio do Senhor. Acaba esquecendo dos momentos de festa, e com o tempo vai trazendo tristeza. O segundo disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. É mais ou menos a mesma coisa. E ainda ele pede desculpa. Peço que aceite as minhas desculpas. Também a mesma coisa, o segundo. Quantas e quantas vezes nós vamos dando desculpas dos afazeres do nosso dia a dia, e aí nós deixamos de servir ao Senhor. Ou nós vamos acumulando o nosso dia com tantas coisas, com tantas situações, que a hora que nós vemos, chegamos no final do dia e não temos mais tempo, força e vontade de servir ao Senhor, seja através das nossas orações, ou seja através daquilo que nós somos convidados a fazer como consagrados. O Senhor está com um convite, Ele já fez o convite. Para alguns, um convite mais sério, de se dedicar totalmente a Ele. Mas basta
fazer o convite? Não. É necessário que eu e você faça parte. E é tão simples, é só aceitar o convite. É algo tão simples, é só aceitar o convite e ir para essa festa. Não tem necessidade de grandes trajes, não tem necessidade, de grandes coisas. É só ir para a festa. O interessante é que o terceiro, ele dá uma desculpa mais esfarrapada, ao ponto de, na verdade, nem pedir a desculpa propriamente. Ele só fala: acabo de me casar e por isso não vou. Ele nem chega como os outros dois a pedir a desculpa. Olha, peço que aceites as minhas desculpas. Não, ele já é direto, ele já, falando no linguajar mais do dia, ele não está nem aí. Ele fala: não quero saber. Quantas pessoas também têm negado o convite de Deus? Quantas pessoas têm permanecido na escuridão, na obscuridade, por não querer aceitar esse convite? Um convite que Deus faz a cada instante. Um convite, e não é um convite para qualquer coisa, é para um grande banquete, para uma grande festa. Mas aí Jesus vem nos ensinar. Quem que aceitou o convite? Quem foi aqueles que aceitaram então, e ganharam um grande presente? Porque o Senhor, ele ficou nervoso, mas a misericórdia dele é tão grande, que ao invés de cancelar tudo e jogar para fora e fazer, não, jogue isso, cancela, joga no lixo, não quero saber mais, e fala assim: não, de uma forma ou de outra a festa vai ter que acontecer. O céu, que é este grande banquete, ele tem lugar para todos. Deus, ele fez de maneira que todos, que é a vontade dele, se salvem, de todos participem. Mas talvez como este último, não está nem aí, não quer saber, não quer fazer parte. E ao Senhor sai então, sai ao encontro daqueles que são desprezados, sai ao encontro daqueles que naquela sociedade eram excluídos. Na verdade, Jesus está respondendo para aquele homem que estava sentado ali à mesa, que provavelmente era um homem de poder, pois caso contrário ele estaria servindo e não sentado à mesa. Fala para ele: olha, não basta ter status para fazer parte desse banquete. O convite era para todos, mas se você não aceitar, se você não viver e querer sair da sua comodidade para ir até esse banquete, caso contrário, você não vai poder entrar. E a misericórdia de Deus é tão grande, que mesmo já passando pela cidade e recolhendo todos aqueles que eram excluídos, ele vai além ainda. Ele manda sair pelas ruas, pelos cantos e recolher ainda, porque existe muito espaço. E assim o Evangelho vai terminar, que nenhum dos que foram convidados, nenhum daqueles que tinham sido convidados antecipadamente, vai poder experimentar esse banquete. Eu fico imaginando a tristeza daqueles que não vão poder fazer essa experiência de um dia estar face a face com Deus, de um dia estar no céu, de celebrar, de não poder celebrar e viver este momento com Deus. Porque a igreja vai dizer que existe 3 caminhos: céu direto, os santos, um caminho onde existe a necessidade de uma purificação para chegar ao céu, o purgatório, ou a terceira opção, o inferno. E infelizmente não adianta rezarmos por aqueles que foram condenados, que estão no inferno, porque eles não vão sair de lá. Ah, não vão sair porque são ruins? Não, porque eles não aceitaram o convite, eles não quiseram fazer parte desse banquete. Eles ficaram se desculpando a vida toda, ao ponto de até alguns não quererem nem mesmo arrumar desculpas. Chegar e falar assim: não, isso daí, eu tenho outras coisas para me preocupar, não quero saber desse negócio de Deus não. E aí ficam tentando viver uma vida de felicidade, quando a felicidade verdadeira nós só vamos conseguir atingir no momento do encontro de Deus no céu. Mas para viver isso, é necessário uma atitude de humildade.
aquilo que o apóstolo São Paulo vai dizer na primeira leitura de hoje. Ao falar de Jesus na carta dos Filipenses, no capítulo 2, ele vai dizer que Jesus, na condição divina, ele se humilha ao ponto de assumir a condição humana para morrer por mim, por você. A teologia tem uma palavra bonita, para se referir a isso. Jesus realizou a kenosis, ou seja, o esvaziamento de si. Nós, da nossa maneira, nós também somos chamados a viver esta humildade, porque caso contrário, nós podemos correr o risco daquele que estava sentado à mesa, de se achar já pronto para este grande banquete e viver se esbanjando. Na hora do vamos ver, ele não aceitar o convite. Mas isso só é possível à medida que nós conseguimos realizar o que o finalzinho da primeira leitura vai dizer. Assim, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre no céu e na terra, e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Nós devemos proclamar, reconhecer em Jesus a divindade dele, reconhecer em Jesus este ser divino que nos salva, que nos deu vida, que faz esse convite. É por meio dele que nós temos a possibilidade de participar desse grande banquete. E por isso nós devemos proclamar, professar a nossa fé. Porque caso contrário, nós não vamos viver. Na hora do vamos ver, nós vamos acabar perdendo a oportunidade. O Papa Bento XVI já vem falando há algum tempo, nas suas catequeses de quarta-feira, a respeito do ano da fé que nós estamos vivendo. Na semana passada, ele falava da dimensão da necessidade do homem para dar passos com relação à fé. Portanto, na última quarta-feira, ele dizia que essa fé, ela tem duas vias. Uma via que é individual, aonde eu, subjetivo eu, professo a minha fé, mas ela existe também uma fé comunitária. Ela exige também uma fé de igreja. Eu proclamo a minha fé naquilo que a igreja professa a sua fé. Caso contrário, se eu permanecer só com uma, eu não vou conseguir viver. Tanto só individual, porque eu corro sérios riscos de errar, ou tanto quanto só comunitária, porque aí no fundo, eu não creio.